Assombração e mistério. A macabra saga de Robert, o boneco. Segundo lendas, males inexplicáveis acontecem com pessoas que o encontram. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês gostam de vídeos assim assustadores, teorias da conspiração, muito mistério, você está no canal certo. Toda segunda-feira tem vídeo longo por aqui e praticamente todos os dias nós temos vídeos curtos. E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar meu like, compartilhar que me ajuda muito e também comenta aqui embaixo qual que é o tipo de assunto que você gosta, qual que é o tema que você quer ver por aqui, beleza? E eu escolhi essa história para contar para vocês hoje porque assim como o da Annabelle, são histórias assim muito horripilantes que acontecem de assombração, de sobrenatural, e utilizando brinquedos e bonecos é coisas que assustam muito, né? Então são coisas que eu gosto muito de ouvir, gosto de contar, e eu sei que também tem muita gente que gosta, tá bom? Então é isso, bora agora pro nosso caso. Então, como eu disse, lendas assim sobre bonecos, sobre brinquedos, assim mal assombrados, são coisas que cativam as pessoas, assim, ouvirem esse tipo de história. As pessoas gostam dessas histórias por séculos, né? E assim como eu disse, como a história de Annabelle. A história de Annabelle, se vocês não ouviram, tá num vídeo passado. Retrata a história de uma boneca que foi possuída por uma entidade demoníaca e que serve como um portal para a libertação de espíritos malignos. No entanto, alguns outros artefatos menos conhecidos também são, assim, igualmente assustadores e intrigam as pessoas até os dias de hoje. O boneco Robert, ele está em exposição em um museu chamado East Martello, nos Estados Unidos, até hoje, e ele é muito conhecido por ser assombrado, por ser muito perigoso. Esse boneco, ele tem mais ou menos a altura de 1 metro, é a altura de mais ou menos uma criança, né? Então, dizem que ele causa muitos males às pessoas que cruzam o seu caminho. Esse boneco, ele pertenceu ao menino chamado Robert Eugene Otto. Ele era um artista descrito como sendo um excêntrico que pertencia a uma família da Key West, uma família muito abastada, né? Esse boneco, ele teria sido fabricado por uma empresa chamada Steiff Company, da Alemanha. E ele tinha sido comprado pelo avô de Otto durante uma viagem à Alemanha em 1904, quer dizer, esse boneco é muito, muito antigo. E aí foi dado de presente para o Otto no dia do aniversário dele. Esse boneco, ele utilizava uma roupinha de marinheiro, né? E essa roupinha, praticamente com toda certeza, pelo que dizem, era do próprio Otto. O Eugênio, então, quando ele ganhou esse boneco, como eu disse, né? Ele era mais novo, né? Isso foi há muito tempo atrás, ele era uma criança. E os pais dele ouviam ele por muito tempo conversar com esse boneco, ficar conversando com o boneco. O que até então, ao que se dá a entender, é uma coisa normal, né? As crianças, elas conversam mesmo, muitas vezes, com bonecas e tudo mais, né? Com brinquedos, às vezes. Mas eles ouviam até o Eugênio, ele, como se estivesse produzindo duas vozes diferentes, né? Ouvia que nem se fosse ele falando e uma outra pessoa respondendo. Mas os pais achavam que era ele mesmo que falava e ele mesmo que respondia, como se fosse uma brincadeira. Um tempo depois, começaram a ocorrer algumas coisas estranhas ali dentro do casarão, né? Como que o boneco ficou por um tempo trancado ali em cima no sótão, e de lá de baixo algumas crianças, algumas pessoas que passavam viam alguma coisa se movimentando na janela. Então eles viam como se tivesse alguém passando ali pela janela. Então várias coisas estranhas começaram a acontecer. Então muitos anos depois, muitos anos passaram e os pais de Eugênio, eles já acabaram falecendo, né? O Eugênio já era um adulto e ele acabou se casando com uma moça chamada Annette Parker. E o boneco, Robert, ele ficava guardado, ele continuava lá no casarão e ele ficava guardado ali dentro de um quarto. Os poderes sobrenaturais do boneco, eles perduraram por muito tempo, pelo menos o que todo mundo comentava sobre isso, porque todo mundo ali no bairro tinha medo desse boneco, porque as crianças ali do bairro sempre diziam
que o boneco ficava passeando pelos cômodos, não, agora não era simplesmente em um cômodo, e ficava encarando as crianças que passavam, as pessoas que passavam pela janela, principalmente as crianças. Então, as pessoas acabavam não acreditando muito porque achavam que era coisa de criança. Até porque o boneco, ele ficava trancado dentro de um quarto e não passeando pela casa toda. Em 1974, então, o Eugene, ele acabou falecendo e 2 anos depois, a esposa dele também faleceu. A propriedade, então, passou a ser de uma mulher chamada Myrtle Reuter, eu acho que é assim que se diz. E foi ela que acabou ficando com a propriedade, ela acabou comprando esse casarão. Essa mulher, ela morou nesse casarão por 20 anos. E quando ela vendeu esse casarão, ela doou esse artefato, este boneco, para o Museu Este Martelo. Ela alegou, então, que essa doação que ela tinha feito, né, desse boneco, era por conta de que esse boneco, ele era assombrado, né? Ele era uma coisa meio sobrenatural. E ela disse que ela e a filha dela, elas eram perseguidas e torturadas por esse boneco. O museu, então, eles meio que duvidaram das coisas que essa mulher falou, né? Não acreditaram muito na história, né? Mas eles acabaram deixando, eles aceitaram o boneco e acabaram deixando esse boneco trancado dentro de um porão até que eles conseguissem encontrar um lugar próprio, um lugar melhor para ele. E no final das contas, eles acabaram deixando o boneco dentro de uma caixa também, assim como Annabelle, dentro de uma caixa também em exposição lá no museu. O que acabou que as pessoas que visitavam o museu ficassem muito fascinadas por esse boneco, porque ele é um boneco todo de pano, assim como a verdadeira Annabelle, né? Então, ele é um boneco que chamava atenção, talvez por ser de pano, um boneco grande, da altura quase de uma criança, 1 metro, com roupinhas assim de marinheiro, e ele carregava um bonequinho nos braços também. Então, várias coisas assim acabavam chamando um pouco a atenção, sabe? Então, o boneco, ele tá lá nesse museu até hoje e ele pode ser visitado. Isso se você tiver coragem, né? Mas existem algumas lendas em volta de toda essa história, que até assim não se sabe se é verdade, mas dizem que esse boneco, ele se movimenta ali naquela caixa. Eu não sei se essa história é para chamar visitantes para irem lá no museu, né? Para esse museu ser mais visitado. Mas dizem que ele se move, dizem que ele diz que a expressão facial dele às vezes muda um pouco. Dizem que podem se ouvir às vezes pequenos risos. Tem também uma teoria que diz que uma jovem com uma descendência barramense, ela havia dado esse boneco que ela sabia ser amaldiçoado para Otto, como se fosse uma retaliação por algum delito que o Otto devia ter feito, então como se fosse por vingança mesmo. Também tem uma teoria de que esse boneco, ele foi algo como sendo uma figura de voodoo, alguém fazia voodoo, algo assim com ele também. Dizem também que esse boneco, ele sumiu por várias vezes da casa antes do Otto morrer. Depois que o Otto morreu também, dizem que ele sumia, ninguém encontrava, de repente, do nada, ele reaparecia. Dizem, ninguém sabe se é verdade, são teorias. E também tem a teoria de que o boneco, ele ficou assim, meio amaldiçoado, porque dizem que o Otto, quando era pequeno, fazia várias coisas erradas, como que eu vou dizer, coisas de criança, né? Então, ele culpava o boneco por tudo que ele fazia. Ah, mãe, foi o boneco. Ah, mãe, foi o boneco. Porque isso realmente era verdade. Ele realmente culpava o boneco, que não se sabe se era verdade, se foi ele ou se realmente tinha sido o boneco. Então, dizem pelo fato dele colocar tanto a culpa do boneco, que o boneco ficou assim. Então, de acordo com o folclore ali da cidade, dizem que o boneco, ele causou, assim, muitos acidentes. As pessoas a quem ele pertenceu, né? Ele causou acidentes, ossos quebrados, desemprego, divórcio também e muitos outros infortúnios. E também alguns visitantes, quando eles não respeitam ali o local onde o Robert está, fazem alguma brincadeira ou algo assim, também dizem que acontece algumas coisas ruins com essas pessoas. Agora, se tudo isso é verdade, a gente não sabe.
São teorias e são lendas, não é verdade? Mas e aí, me conta se você já ouviu essa história, se você acredita em tudo isso e o que você acha que acontece mesmo com esse boneco. Conta aqui, quero saber. Então é isso, gente, até o próximo vídeo, tá bom? Até a próxima segunda. Beijo, tchau, tchau, tchau.